Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, o nosso espaço para a prestação de contas do parlamentar bauruense. Recebendo aqui mais uma vez em nosso estúdio o vereador André Maldonado, do PP, gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo. Vereador, seja bem-vindo. E eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com a TV Câmara, estar junto com vocês, é muito bom a gente poder prestar conta do mandato. Vereador, começar falando sobre um projeto de lei de sua autoria, que estava na pauta na sessão ordinária dessa semana, foi sobrestado por uma semana a pedido do vereador José Roberto Segala, mas que prevê a aplicação de multa por falta de limpeza em terrenos urbanos e o lançamento dessa penalidade no carnê do IPTU. O número de terrenos, não só os terrenos abandonados, mas os terrenos que têm os proprietários, identificados, mas cuja limpeza está em falta, ainda muito grande na cidade? Olha, Lídia, é muito grande. A gente sofre demais aqui em Bauru com problemas crônicos, né? Como a dengue, escorpiões, até questão de mosquitos, lixos nos terrenos, porque a pessoa vê um terreno com mato alto, se torna uma situação para ela jogar um lixo. Segurança pública, porque a pessoa está... Muitas vezes o bandido ele se esconde numa situação dessa, de abandono, um imóvel abandonado. Então é uma série de coisas que criam problema para a cidade. E a nossa multa é muito branda, ela é R$ 8,00 o metro quadrado. Então, hoje para você limpar um terreno de 300 metros, uma empresa vai cobrar de você R$ 4.000. Para você deixar multar, você vai levar uma multa de 2.000 e pouquinho. Então é melhor deixar multar, a multa vale a pena. Então é isso que a gente ouve. Desde quando eu entrei, as pessoas me mandam terrenos aqui, precisa limpar, aí você vai ver, é particular. Aí você notifica 15 dias, aí depois você notifica de novo, mais 15 dias. Então já são 30 dias notificando. Aí você depois aplica multa, uma multa branda. Então a pessoa não toma providência. Aí nós buscamos alguns cases de sucesso que tinham esse problema e dentre eles a cidade de Curitiba, né, que é uma cidade modelo nesse quesito, que vem trabalhando muito forte nessa questão e que aplicou a multa em cima de UVESP, para ter um valor sempre recorrente. Porque em 2018, quando essa lei foi feita, R$ 8,00 poderia ser um valor legal. Mas hoje, né, praticamente 8 anos depois... Ficou desvalorizado. Muito, né? Desvalorizou muito. Então, assim, o VESP ele sempre atualiza uma moeda, e ela sempre vai atualizando, e nós podemos hoje ter uma multa mais dura se esse projeto for aprovado e acreditamos que vai contribuir, não que vai resolver, a fiscalização que vai resolver, mas vai contribuir muito para a cidade. O projeto, a matéria prevê a aplicação de multa, mas a prefeitura também tem condições de fazer essa limpeza e encaminhar via IPTU o valor que foi gasto com o serviço? É isso, exatamente. Até muita gente falou, poxa, mas a prefeitura muitas vezes não limpa nem o que ela tem que limpar, ela vai limpar o particular. Mas aí que é o ponto, porque dá direito da prefeitura abrir uma ata de preços, contratar uma empresa, ela pode contratar uma empresa para fazer essas limpezas em lote, então ela espera juntar algum e manda limpar tudo, e ela paga e joga o custo no IPTU. Então, assim, ela resolve um problema da cidade, mas cobra. E se a pessoa não pagar, como você está jogando no IPTU, começa a te dar o poder de entrar com uma ação de retomada até do patrimônio. Então, é uma multa dura, um projeto que muita gente tem feito lobby contra, porque a gente sabe que tem muitos interesses por trás de tudo isso, mas que nós não vamos arredar o pé, não. Nós vamos manter e vamos até o fim. Aí o plenário que vai decidir. Até porque imposto é algo que pode ser cobrado na justiça, né? Judicializado. Diferente de uma multa que chega por meio de uma notificação comum. É isso aí. Acho que esse é o grande ponto do projeto. E você poder lançar no IPTU e você... depois pode vir um refis e talvez olhar isso. Aí é uma decisão da prefeitura. Mas nós queremos que a pessoa sinta mesmo. Falar, poxa, agora a prefeitura pegou pesado. E é isso. A matéria foi sobrestada, volta para a pauta da sessão ordinária da próxima semana. Há alguma dúvida? O vereador Segala, que foi quem pediu o sobrestamento, alguma reunião, algum pedido de informação? O que motivou aí esse pedido de adiamento da votação? Ele me apontou, a princípio, uma situação que está escrito no projeto que poderia dar uma interpretação dupla.
Então eu concordei com ele, né? O Segala é um decano dessa casa, é um homem experiente no direito, né? E eu concordei com ele, falei, realmente tem um ponto aí que ninguém notou, nenhuma comissão notou e ele leu ali e ele achou. E nós vamos adequar esse ponto e hoje nós temos uma reunião às 14 horas com o Dr. Segala para ele pontuar se tem mais alguma coisa. A ideia é fazer todos os ajustes necessários para que a lei seja bem sólida mesmo e possa passar no plenário sem nenhuma dificuldade. Maravilha. Vereador, falar agora sobre o a nossa novidade aqui, Bauru foi contemplada, né, como MIT, que é o município de interesse turístico. Foi uma demanda que você trouxe desde o início, né, logo nas primeiras sessões, usou a tribuna, pronunciamento na sessão para comentar sobre isso. Com o título de MIT, Bauru recebe, então passa a receber recursos anualmente para investimentos na área de turismo e infraestrutura. Exatamente. Quando eu me candidato, eu tenho uma relação próxima com o secretário Roberto de Lucena. Eu conheço ele já por outros motivos não políticos. E ele me chama em São Paulo, ainda do período da candidatura, ele falou, uma bandeira que você pode defender é o MIT em Bauru, porque o MIT está parado e nós temos que trabalhar isso. E aí eu venho, tenho uma reunião com a prefeita, Lucena vem para Bauru, a gente conversa sobre o tema. E aí a CDCom fez um trabalho incrível, os servidores da CDCom apresentaram um trabalho incrível do turismo gastronômico, turismo de negócios. Porque quando a gente fala de turismo, as pessoas, mas Bauru, turismo, onde? Não temos praia, né? Não temos rio, então as pessoas pensam isso. Mas o turismo ele vai além disso. E o grande ganho para a cidade é que a cidade ganha uma verba de R$800 mil ano, que ela pode investir justamente, na minha cabeça, até minha sugestão para a prefeita é que ela invista isso em um centro de eventos, para que Bauru tenha um centro de eventos qualificado, com 3, 4 mil lugares, com ar-condicionado, telão, para que as empresas venham para cá, utilize o nosso turismo de negócio, que automaticamente utilize o turismo gastronômico, e que empresas possam vir de toda a região para Bauru e falar, poxa, olha, Bauru tem hotelaria boa, Bauru tem um centro de eventos bons, nós podemos se reunir em Bauru, não precisa mais ir para Olímpia, ir para Rio Preto, ir para Ribeirão, não, Bauru tem isso. E a gente fomentar esse turismo de negócios na cidade e ser uma atração aqui também para toda a região. Então, nós temos shoppings bons, nós temos um comércio pulsante, então é usar a parte boa de Bauru, nós temos uma rede médica boa, nós temos uma questão do centrinho, então assim, nós temos alguns pontos interessantes que atraem muita gente para cá. E aí nós trabalhamos, articulamos, fomos a São Paulo, fizemos reunião com o presidente da Lesp, conversamos com alguns deputados e, enfim, Bauru foi contemplado com isso, que é importante para a cidade. E aí interligar esse turismo de negócios, esse espaço grande para eventos, também com alguns pontos que são considerados importantes do ponto de vista turístico para a cidade, o nosso zoológico municipal, o sanduíche Bauru, dá para pensar numa interligação de tudo isso, né, vereador? Exatamente, até um ponto interessante que você colocou, o Sambódromo de Bauru recebe 300 mil pessoas aproximadamente ano. As pessoas que moram aqui não fazem ideia disso, né? Mas, assim, é muita gente de fora que vem para cá pelo nosso zoológico. O nosso zoológico é referência. Aí, quando você olha para a questão do sanduíche Bauru, o Bauruzinho, né, que ele era ali no Vitória Regia, depois teve um problema, ele foi lá para rodoviária. E eu gostaria até falei isso, ele tem que voltar para o lugar de origem ali, que é o nosso cartão postal. Eu defendo que o Vitória Regia tenha um container ali, para que a pessoa que chega em Bauru, ela tenha orientação do Jardim Botânico, que ela tenha orientação do zoológico, que ela tenha orientação dos nossos shoppings, dos nossos principais restaurantes, uma parceria com a iniciativa privada e colocar ali um container com ar-condicionado, uma pessoa atendendo, como fosse um ponto mesmo de dar orientações turísticas, né? Então, isso são ideias que foram colocadas, claro que depende do Poder Executivo para realizá-la e de viabilidade financeira. Mas eu defendo que Bauru dá para investir nessa veia, dá para trabalhar e nós temos muito caminho para isso. E a viabilidade financeira agora já tem como auxílio esses recursos, esses 800 mil, né, por ano. 800 mil que você pode utilizar, inclusive para a infraestrutura da cidade, porque a cidade tem que ter um bom asfalto, a cidade tem que ter um bom sistema de água, né? O sistema tem que ter, então você pode utilizar isso também. Mas eu espero de verdade que ele seja investido dentro do turismo.
Então, ou em zoológico, ou no jardim botânico, ou nas próprias situações que a gente falou aqui, eu espero que ele seja investido nisso. Vereador, falar de outro projeto de sua autoria, deu entrada na sessão ordinária agora segunda-feira, que prevê a capacitação de pessoas ligadas à área da educação, funcionários da área pedagógica, além de professores, é claro, e pais de alunos de escolas aqui do município para convívio, a gente pode dizer assim, para inclusão social de alunos que tenham transtorno do espectro autista. A gente tem falado, é um assunto que tem sido falado muito aqui na Câmara Municipal, projetos que têm dado entrada, aqui mesmo na TV Câmara nós recebemos vários especialistas no assunto, mas ainda há uma certa dificuldade das pessoas, né, quando precisam conviver com pessoas que têm esse diagnóstico no dia a dia, na escola em especial. As escolas estão tendo que se adaptar numa velocidade absurda. Então, hoje, quando você pega um auxiliar, uma criança com autismo, ela tem que ser muito cuidada e ela tem que ter um cuidado especial. Realmente não é tão simples para um professor na sala de aula. Mas mais difícil ainda, eu acredito, que é para os outros alunos que não conhecem, não sabem como lidar, que não tem ninguém na família, que não conhece. Como que ele se porta com um amiguinho? Né? O meu filho estuda com um amiguinho que tem um transtorno. Como que meu filho se adapta? Eu, na minha casa, eu não tenho essa qualificação também. A gente vê o que a gente sabe pela internet. Então, nossa ideia é ter uma palestra para os pais, para os professores, de um profissional da área, orientando, passando orientações, para que cada vez mais a gente esteja preparado, crie um ambiente inclusivo, um ambiente preparado para essas pessoas, tantas crianças, para que essas crianças que têm um transtorno do espectro autista, elas não se sintam isoladas e elas se sintam num ambiente normal, um ambiente de convivência, porque já é realidade, se torna cada vez mais realidade e daqui 5 anos vai ser ainda mais forte. A gente vê que vem numa crescente e nós temos que se adaptar a isso em todos os aspectos, né? Essa capacitação ela seria no formato de palestra, mas como uma orientação permanente. Exatamente, com uma orientação permanente, a prefeitura fazer contratos através da educação com essas pessoas e lógico, é uma lei que tem que ser discutida, tem que ser debatida, a gente coloca a ideia e ela vai modelando de acordo também com as comissões, a gente está aberto para esse diálogo com a educação, com os parlamentares da casa. Essa matéria deu entrada então na sessão dessa segunda-feira, agora passa a tramitar pelas comissões permanentes da casa. Exatamente, exatamente. Outra matéria de sua autoria que também está tramitando aqui pelas comissões da casa prevê que as empresas que contratem funcionários, que sejam pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas em situação de rua, dependentes químicos, né, com dependência química, passem a ter alguns benefícios, entre aspas, né, consigam adquirir pontos durante processos licitatórios, de pregões. Como que é essa ideia, essa proposta, vereador? Então, isso é uma ideia de um modelo de Joinville, bem lá de Joinville esse modelo, e deu muito certo lá. Porque nós temos as clínicas cadastradas com o município, nós temos casas de passagem cadastradas com o município. Eu vou dar um exemplo de uma aqui, por exemplo, o Esquadrão da Vida. Tem pessoas que estão ali há algum tempo já no Esquadrão da Vida, na casa de passagem deles, né? Que deveria ser só uma casa de passagem, mas começa a virar uma casa de moradia. Então a gente identifica esses problemas na cidade. E essa pessoa, se ela for jogada para a rua novamente, ela tem tudo a voltar a ter uma situação de vulnerabilidade total. Ela tende a cair, né, em tudo aquilo que levou ela àquele abismo. Agora, se ela tiver uma indicação dali para uma empresa, para uma construtora, para um ambiente de trabalho, e essa construtora tiver um incentivo municipal, e qual que foi o incentivo que a gente pensou? Que o poder executivo, ele poderá qualificar. Então, se eu sou uma empresa, eu contrato uma pessoa, eu dou um pontinho para ela a mais num processo licitatório, por exemplo, em um edital. Isso qualifica as empresas de asfalto, empresas de tecnologia e uma série de empresas que utilizam de mão de obra, vão ter mão de obra local e poderão ajudar. Então, o interesse do projeto é esse. Ele lógico que assim, a intenção é muito boa, mas também é um assunto que precisa do Poder Executivo para que o Poder Executivo abrace essa ideia, porque eu não posso determinar. O Poder Executivo deverá
terá que qualificar. Não, eu posso pôr lá que eu oriento o Poder Executivo a qualificar. Então, o parlamentar do lado de cá, nesse caso, até um apontamento da nossa procuradora falou, você não pode ir por esse caminho, mas você poderá colocar ali dessa forma. Então, a gente adequou também através de uma emenda, modificativo o projeto, e já está em vias de ir para votação, porque já passou nas principais comissões da casa, já foi discutido. Acredito que já teve até uma audiência com a própria assistência social do município para conversar sobre isso. Acredito que em breve vá para votação e se for bem recepcionado pelo Poder Executivo, eu acredito que é uma forma de ajudar aquela pessoa. Nós vamos tratar e nós vamos empregar. E aí, no caso, é o incentivo para as empresas, mas a qualificação deste profissional ficaria por conta do município, do poder público. Pode ser o poder público e pode ser também a própria empresa abrir ali um leque de algumas mãos de obras que são iniciais. Por exemplo, você pega uma mão de obra de um pedreiro. Muitas dessas pessoas que estão na rua, elas têm profissão. É impressionante quando você vai conversar com essas pessoas, você encontra pessoas que falam alguns idiomas, pessoas que já foram executivos, você encontra bons pedreiros, você encontra bons carpinteiros. Então, assim, tem boas profissões. O que precisa é de uma oportunidade para retomar a vida. E como essa pessoa, hoje ela está vivendo no pior momento da vida dela, a sociedade se fecha contra ela. Ela não está com uma roupa legal, a sociedade se trava. Fala, poxa, eu não vou dar oportunidade para esse cara. E é aí que é o problema. Nós temos que as empresas de Bauru precisam adotar essas pessoas, cuidar delas, para que elas possam ter vida, uma nova vida e uma nova oportunidade. Você acredita que esse projeto deve ser, caso aprovado, deve ser bem recebido pelas empresas de Bauru, vereador? Eu espero que sim. Nós conversamos um pouquinho com a Ciesp, conversamos um pouquinho com alguns sindicatos. E sendo bem franco e bem honesto, há resistência de várias pessoas, sempre tem. Porque nós temos receios de colocar pessoas dentro da nossa empresa que presta serviço. Nós temos. Mas, por outro lado, se nós não acreditarmos no ser humano, o que vai ser da sociedade também? Se nós não dermos um voto de confiança para as pessoas. Então, eu defendo muito que nós temos que acreditar e dar um voto de confiança. E não é uma obrigatoriedade, é uma oportunidade. É uma oportunidade, exatamente. Esse é o ponto. Faz quem quer. Perfeito. Vereador André Maldonado, do PP, nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista, prestando contas aí do seu mandato, das suas principais propostas, projetos de lei, trazendo algumas sugestões aqui para melhorias da nossa cidade. Vereador, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o espaço da TV Câmara. Nós seguimos trabalhando bastante aqui na Câmara Municipal de Bauru. Nosso gabinete está aberto. Se você entrar lá no site da Câmara, você vai ter os telefones do gabinete. Estamos à disposição. Nossa rede social também, André Maldonado Oficial. Entra lá. Se você puder nos seguir e falar, interagir com a gente ali, a gente está à disposição. Obrigada, vereador, mais uma vez. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar lá, TV Câmara Bauru. Até a próxima.